glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes essa noite? Você tem o privilégio de adorar o soberano Deus nesta noite, amém? Quero estender aqui meus agradecimentos, primeiramente a Deus por estar aqui, conhecendo mais um povo que vai morar no céu quando Jesus voltar. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida da minha esposa. Você me abraçou bem, viu, minha filha? Quando eu vim do Maranhão, falei para Jesus, eu sou bem exigente, sou maranhense, glória a Deus, eu maranhense, agora estou em casa. Falei para Jesus, me dê uma varoa valorosa. Aí Deus me apresentou essa joia rara que mudou a minha vida. Essa aí é meu ombro forte. Essa aí é que às vezes quando puxa a minha orelha e me fala que eu sou servo de Deus, eu não posso cambalear nem para um lado nem para o outro. Servo de Deus tem que estar firme. Se não tiver firme, agarra na mão do Senhor que Jesus te leva. Amém? Estou sentindo falta da minha filhota, minha bênção de Deus, Ana Laura, que Deus abençoe a vida dela. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. Que Jesus abençoe ricamente a vida de vocês. Ao pastor desta igreja, pastor Silvaldo, falei assim, pastor, o senhor mandou ir lá no pastor Silvaldo pregar, serve de verdade. Que responsabilidade, hein? Meu Deus. Mas, amém. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Aos irmãos que estão na retaguarda, ao sonoplasta, que Deus abençoe, ao levita do Senhor. Eu queria que os irmãos pegassem o seu livro sagrado, em nome de Jesus, e se levantassem, não em reverência a mim, mas em reverência à palavra de Deus, porque esta palavra cura, esta palavra transforma, é uma palavra poderosa. Glória a Deus. Lá, pegue a sua Bíblia e vamos abrir em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 e versículo 9, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Depois me dá o nome da dupla, eu vou levar na igreja para louvar o nome santo do Senhor. Vi a pasta do pastor e lembrei que o pastor Éder falou, meu filho, quando você chegar lá, se tiver oportunidade, carrega a pasta do pastor Sivaldo, meu filho vai ser abençoado. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Então diz assim, naquela noite, o Senhor Deus apareceu no sonho a Salomão e perguntou, o que quer que eu lhe dê? Versículo 9. Portanto, dai-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Aleluia. Põe a sua Bíblia aí na cadeira. Glória a Deus. Fala para essa pessoa mais cheirosa que está do teu lado aí. Diz para ela assim, Deus está no controle de tudo. Amém. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por esta oportunidade de trazer a tua palavra. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Pai, que eu não venha falar nada de mim, mas que tu venha me usar, Senhor Deus, como ferramenta em tuas mãos. Pai, abre o coração da tua igreja, que esta palavra, Senhor Deus, venha adentrar o coração de cada um, e cada um, Senhor Deus, não saia da forma que entrou, Pai, em nome de Jesus, Pai.
olha por cada vida. Não fala aquilo, Senhor Deus, que queremos ouvir, mas fala aquilo, Pai, que Tu quer passar para a igreja, em nome de Jesus. Amém? Senta-se louvando o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que ainda estou gateando. Quando Deus me chamou, eu falei para Deus que eu não estava preparado. Mas eu esqueci de uma coisa: quem prepara é Deus. E eu falei: Senhor, eis-me aqui, seja feita a Tua vontade sobre minha vida. Então vamos lá, irmãos. Quero passar essa mensagem aos irmãos a respeito de Salomão. Interessante a história de Salomão. Mas eu quero voltar com os irmãos uns versículos atrás. Vamos lá para Samuel, 1 Samuel, capítulo 10, aonde o povo de Israel pede e suplica para Deus um líder, um rei. Ou seja, então Samuel fala com Deus. Então Deus resolve levantar um líder diante daquele povo para governar. Quem Deus escolhe? Saul. Deus escolheu Saul. Saul foi levantado pelo povo, mas com permissão de Deus, para governar e liderar o povo de Israel. Interessante, o povo pediu. Interessante que Deus fala que mesmo o povo virando as costas e rejeitando ele, Deus ele nunca abandonou o povo de Israel. Mas o problema de muitas quedas do povo evangélico é a desobediência. O povo desobedece os mandamentos, o povo desobedece o que Deus manda, querem fazer o que bem entender. Na casa de Deus hoje a gente vê muita gente reclamando que está passando por muita provação, que está passando por muita luta. É igual o irmão falou, muitas vezes os pregadores têm medo de falar a verdade. Muitas vezes os pregadores encolhem aquilo que Deus manda falar com medo. Mas hoje o que a igreja está precisando é de palavra. Hoje o que a igreja está precisando é de esperança. Então Saul é levantado como líder daquele povo. Se a gente caminhar mais um pouquinho, capítulo 15, versículo 10 em diante, Deus se arrepende de ter levantado Saul como rei. Por quê? Porque Saul desobedeceu a Deus. Saul abandonou a Deus. Muitas pessoas hoje, quando vão fazer o que Deus manda, quando estão aptos ao serviço de pregar ou louvar, esquece que ele depende da graça e da misericórdia de Deus e começa a louvar pensando: eu sou um bom cantor, e começa a pregar pensando: eu sou um bom pregador, porém esquece que somos dependentes dele, somos dependentes da graça dele. Nós não podemos fazer nada sem a permissão dele. Ora, se o povo pediu Saul e Deus renegou Saul, agora Deus escolheu dele. Fala: Samuel, vai na casa de um homem chamado Jessé. Lá está o meu escolhido. Agora Deus escolhe alguém para governar o povo. Interessante. Samuel chega na casa de Jessé. Então Jessé começa a trazer seus filhos. Traz um, traz outro. Interessante. Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. O menorzinho da casa. O menorzinho da casa. Então Samuel disse: não tens mais filho? Então Jessé disse: eu tenho meu filho, o menorzinho. Mandou chamar Davi.
Quando Davi chegou, Samuel falou: é este o escolhido de Deus. Aleluia. É este o meu escolhido. Deus, Ele quer saber do menorzinho da casa. Deus, Ele escolheu o menorzinho da casa de Jessé, escolheu Davi e levantou Davi como rei de Israel. O menorzinho se torna grande diante da soberania de Deus. O pequenininho da casa de Deus se torna grande diante de Deus. Deus, Ele não quer saber do teu estado. Deus, Ele não quer saber da tua situação financeira. Deus, Ele não quer saber o que tu tem ou o que tu deixa de ter. Deus, Ele quer saber da tua verdadeira adoração. Deus, Ele quer saber da tua fidelidade. Não importa se você é um menorzinho, mas para Deus você é grande. Para Deus você tem um chamado. Glória a Deus. Interessante. Chamou Davi. Davi foi ungido a rei. A Bíblia vai nos contar que Davi foi um grande crente. Pensa num homem pentecostal, igual o pastor Sival. Glória a Deus. Davi, Deus deu sabedoria a Davi. Deus deu determinação a Davi. Davi era um guerreiro. Davi era obediente a Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi temia Deus. Davi, ele andava no propósito de Deus. Ou seja, tudo que Deus falava para Davi, Davi não questionava, não murmurava e nem perguntava o porquê. Davi seguia o que Deus falava. Crente, para ser abençoado, não tem que murmurar, não tem que questionar, tem que fazer. Aleluia. Então Davi comete um grave erro. Davi, ele se apaixona, ele se interessa, no versículo 11 do 2 Samuel, capítulo 11, vai falar que Davi se interessa por uma moça chamada Batseba. Só que Batseba era uma mulher casada. Casada com Urias, que era do exército de Davi. Então o rei Davi manda buscar Batseba. Trouxe Batseba. Teve relações com Batseba. Dias depois, Batseba mandou uma mensagem para o rei Davi dizendo que estava grávida. Então o rei Davi pensou com ele mesmo: como é que eu vou esconder isso do meu povo? Como é que eu vou esconder o pecado do meu povo? O problema do crente hoje é pensar que esconde o pecado de Deus. Você pode esconder o pecado do pastor, da igreja, mas de Deus você não consegue esconder. Então, ele manda chamar Urias. Fala: Urias, tira um dia de folga, vai para a tua casa, fique com a tua esposa. Mas Urias é um homem tão determinado e tão apaixonado pelo que fazia, que não foi. Então Davi pensou: como é que eu vou fazer para esse homem ir para casa? Davi estava querendo encobrir o erro dele, o pecado dele. Então manda chamar Urias, faz aquele banquete a ele, embebeda ele, e mesmo assim o plano de Davi não deu certo. Então Davi pensou uma coisa, escreveu uma carta para Joabe, capitão do exército dele, e falou: Urias, leva essa carta e entregue a Joabe. Urias foi, entregou a carta, e na carta dizia: Joabe, pega Urias e coloca ele na frente, aonde o exército inimigo tiver mais forte. E assim foi feito. Urias morreu. Davi trouxe Batseba para si. Então aí começa a história. Davi tem o seu primeiro filho com Batseba. Então o primeiro filho adoece.
O castigo de Deus começou na vida de Davi. Por causa de quê? Desobediência. Repete comigo, igreja. Desobediência. Deus te castiga por causa disso. Não adianta pensar que você desobedecendo mãe, pai, a liderança da igreja, o pastor da igreja, que Deus vai te abençoar. Não vai te abençoar. Enquanto a gente não tomar posição naquilo que Deus nos chamou dentro da casa do Senhor, a nossa vida não anda para frente. A nossa vida não é só coisas materiais. A verdadeira prosperidade é aquela prosperidade espiritual. Quando Deus Ele te dá algo na tua vida e você compõe aquilo. Ou seja, você cresce dentro da casa do Senhor. Mas lembre-se de uma coisa: você cresce, mas acima de você tem um soberano Deus. E nunca esquece que você é dependente dele. Nunca esqueça disso. Então, o primeiro filho de Davi com Batseba está doente. E Davi começa a fazer um jejum. Cada dia desse jejum que ele fazia, o primeiro filho dele, cada dia mais piorava a situação. Passando-se 7 dias, o primeiro filho do rei Davi, com Batseba, morre. Então Davi consola Batseba e nasce quem? Salomão. Repete comigo: Salomão. Glória a Deus. Mas antes disso, tem uma coisa interessante. Deus mandou o profeta falar com Davi. O profeta chegou e falou para Davi: Davi, havia 2 homens, um rico e um pobre. O pobre tinha uma ovelha que cuidava dela, dava amor, dava carinho, dava comida na boca dela. Era a única que ele tinha. Porém, tinha um homem rico e o convidou. Porém, o homem rico não matou a ovelha dele, matou a ovelha do homem pobre. Então Natan perguntou para Davi: o que fazer com esse sujeito? Davi disse que ele pague 4 vezes pelo pecado dele. Então o profeta Natan falou para Davi: este homem é você. Este homem é você, Davi. Você pecou contra Deus. Aí a gente entende o trabalhar de Deus. Entendemos uma coisa: pecado não se cobre. Pecado, confessa, se arrepende e não volta mais para ele. Então o primeiro já foi, que era filho de Batseba, com ele, o primeiro. Então Amon se apaixona por Tamar, a sua irmã de sangue. Ou seja, isso é um incesto. Isso é um crime, uma coisa nojenta. Então Amon se finge de doente e pede para o rei Davi que Tamar cuidasse dele. Mal Tamar sabia da armadilha que estava esperando ela. Então o próprio irmão abusa da irmã. Nas leis de Moisés, quando uma mulher era violentada, ela era retirada de dentro da casa do seu pai e vivia numa parte onde tinha só meretrizes. Era a única filha de Davi. Davi tinha uma única filha e a perdeu. Foi a segunda. Fala, a segunda. Então Amon, tranquilo, dentro do palácio, pensou com ele mesmo: meu pai não me repreendeu, eu posso fazer o que bem entender. Mas Amon tinha um irmão, o mais velho, Absalão. Absalão amava sua irmã Tamar. Então Absalão planejou e arquitetou tudo e matou Amon. Imagine aí, um rei pecou contra Deus, queria encobrir o pecado
E ainda falou para o profeta: pague 4 vezes esse pecador diante de Deus. Já tinha sido o terceiro. Fala terceiro. 4. Absalão se revolta contra o pai, dá um golpe de estado nele. Davi tem que fugir. Davi foge. Então Joabe, capitão do exército de Davi, reúne os únicos que foram fiel a Davi, arma emboscada contra Absalão, e Absalão, ao fugir, enroscou-se sua cabeça no galho, e lá ficou. E alguém avisou a Joabe: Joabe, Absalão está preso em tal lugar. Então Joabe fala: por que tu não matou? Aí ele lembrou do que o rei Davi disse: tenha misericórdia do meu filho. Eu pego isso como uma coisa: mesmo você se afastando de Deus, mesmo você entristecendo o coração de Deus, mesmo você pecando contra Deus, Deus ele ainda tem amor por você. Deus ele ainda tem misericórdia por você. Deus ainda ele guarda você dos maus caminhos. Então Davi pediu isso. Só que Joabe ele estava muito furioso. Ele estava com muita raiva. Pegou sua espada e matou Absalão. Foi o 4. Imaginei Davi destruído. Perdeu seus 4 filhos. Perdeu a filha, a única filha que tinha. Imagine um homem destruído. Era o rei Davi. Suas conquistas, suas guerras, suas vitórias pereceu por causa de um pecado diante de Deus. Mas interessante é que Davi se arrependeu. Davi se arrependeu dos seus pecados. Quando a gente se arrepende de algo que a gente fez contra Deus, é interessante. É como se algo ardesse dentro do nosso coração. A gente sente que Deus nos perdoou, mas quando a gente perde coração, quando a gente rasga o coração e pede perdão: Pai, eu necessito da Tua presença. Eu pequei contra Ti, mas eu preciso de Ti. Eu dependo de Ti. Então Davi está acamado. Resta apenas 2 filhos, Adonias e Salomão. Então Adonias, vendo seu pai no leito, tenta se tornar rei antes do tempo. Betsabá, o profeta avisa Betsabá vai falar com o rei. Interessante. Betsabá chega diante do quarto ou da residência do seu marido, prostra-se e curva a cabeça para falar com o pai. Prostrando-se, ela fala: Davi, meu senhor, tu não prometeste a mim que meu filho Salomão seria rei de Israel? Ora, tu não sabes que Adonias está comemorando e se exaltando como rei de Israel no teu lugar? E o profeta chega e afirma tudo que ela estava falando. Então Davi manda chamar os profetas e fala com o profeta: eu quero que você faça isso tudo que eu vou dar instrução. Pega o meu filho e unge ele como rei de Jerusalém. Interessante, né, irmãos? O menorzinho da casa. Mas aí você deve estar se perguntando: mas Adonias não era o mais velho? Era. Mas o escolhido de Deus era Salomão. O primeiro Deus olhou e viu, repudiou, era um pecado.
pregado sendo morreu. Mas o segundo, a Bíblia fala que Deus olhou e amou. Ele amou Salomão. Ele gostou de Salomão. Então a Bíblia vai nos falar que, capítulo 2, que Davi chama Salomão e dá os conselhos para o seu filho. O que me chama a atenção é o versículo 2, que diz assim: está chegando a hora da minha morte, portanto seja corajoso e seja homem. Corajoso. Deus não necessita de homens covardes diante da casa dele. Deus necessita de homens corajosos. Corajosos. Homens. Nós homens. Quando Davi fala para Salomão, seja homem, eu peguei isso para mim. Sabe por quê? Qual é o nosso papel como homem dentro de casa, dentro da igreja? Nosso papel como homem dentro de casa é prover. O nosso papel de homem como dentro de casa é proteger. O nosso papel de homem como dentro de casa é educar. Eu ouvi um obreiro falando que a gente tem que educar os nossos filhos na casa do Senhor. Eu e ela, a gente se policia ao tempo todo, porque nós temos uma filha e nós sabemos o chamado da nossa filha, porque o processo que nós passamos para ter essa bênção foi muito grande. Então a gente sabe o chamado dela, então a gente tem que ser exemplo, mostrar o caminho da casa do Senhor, mas o exemplo começa dentro de casa. Sou eu e ela, exemplos. A gente tem que ser exemplo para o nosso filho. Fale da palavra do Senhor para ele. Lute, se esforce, faça o que for preciso, mas mantenha o seu filho e sua filha nos caminhos do Senhor. O mundo está aí fora. Ele não quer saber o tanto que você é forte. Ele não quer saber se você é rico, se você tem casa, se você tem um carro. Não. Uma hora ou outra ele vai te pegar e vai te destruir e vai te deixar marcas que só Deus pode curar. Mas interessante ainda que Salomão fala, que Davi fala para Salomão: seja fiel ao Senhor, faça tudo o que Deus mandar, não desobedeça as ordens de Deus, cumpre as suas leis, faça o que tenha que fazer, mas não desobedeça a Deus. Um pai ferido perdeu 4 filhos, mas mesmo assim Deus manteve a sua promessa a Davi, que os seus descendentes seriam reis de Jerusalém. Então Salomão é ungido como rei de Israel. Mas lembra de Adonias? Queria tomar o rei? Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Nem todo mundo está preparado para ver onde Deus vai te colocar. Nem todo mundo vai aplaudir aonde Deus vai te colocar. Mas lembre-se, Deus é fiel. Deus não é homem para mentir. E se Deus te prometeu algo na tua vida, confia, espere no Senhor. Então tá aí. Salomão é rei. E agora? Absalão, quando deu o golpe de estado no pai, abriu o cofre, pegou tudo que tinha, ou seja, toda a riqueza, todas as conquistas, ouro, prata, joias preciosas, ele gastou contratando jagunços. Interessante, muitas das vezes a gente pensa que Deus não está conosco. Vai ter momento na nossa vida que vai ter
adversidade. Você vai chegar num ponto da sua vida que você vai parar e pensar e dizer: aqui é o meu fim. Eu não tenho mais escolha. Eu não sei mais a quem recorrer. Teve um momento na minha vida, ano passado, que eu pensei isso. Eu esqueci da promessa do Senhor sobre a minha vida e a vida da minha esposa. A minha esposa não poderia ter filho. A minha esposa ela não poderia mais dar luz. Horas ela falou para mim: você já tem uma filha, então. Mas eu, como servo de Deus, eu persisti. Eu, como servo de Deus, falei: o quadro de vida da minha esposa vai mudar. Porque crente que é crente confia no propósito de Deus. Crente que é crente não desanima diante da provação, diante do deserto. Deserto é escola de aprendizagem. Deserto forma homens e mulheres valentes diante de Deus. 2 meses de campanha. Deus abençoou. Ela engravidou. Os médicos acharam impossível. Mas nada para o meu Deus é impossível. Deus ele pode mudar o quadro de vida da tua história. Deus ele pode fazer o sobrenatural na tua vida. Nasceu com 6 meses, sem unha, sem a pele, o olhinho fechado ainda, aquela coisinha minúscula que cabia na palma da minha mão. Quando eu olhei aquilo, eu disse: meu Deus. Eu chorei, mas estava segurando, porque eu sabia que ela não estava bem, porque já perdeu uma. Foi sequestrada, espancaram ela, cortaram o cabelo dela com a faca. Pessoas destruídas, tanto ela como eu. Mas nós dois agarramos na mão de Jesus e Jesus falou: hoje a história de vocês muda. Hoje o quadro de vida de vocês muda. Quando Deus te levantar para algo dentro da casa do Senhor, não meta esforços. Faça o impossível dentro da casa do Senhor, mas trabalhe em favor da obra. Então Salomão se encontra, digamos, numa crise. Ora, interessante, certa vez Salomão foi a Gibeon oferecer sacrifício no lugar mais alto e mais famoso de todos. Então Salomão levou 1000 animais para sacrificar. Era o único tesouro que Israel ainda tinha. Imagine, o homem tinha só aquilo. Tinha acabado de pegar o rio. Os fundos de Israel tinham acabado. Absalão acabou com tudo. Estava uma bagunça total. Salomão pegou, subiu, mandou chamar todo o povo. Eu acho que o povo deve ter pensado, pastor Sivaldo, assim: o homem já ofereceu um churrasco lá em cima. Quando chegou lá, 1000 altares. Sacrificou os 1000 animais. Deus não se manifestou naquele momento. Deus não desceu ali, Deus não falou com o profeta, Deus não falou com ninguém. Então Salomão se retira e vai para o seu quarto. Em sonho, Deus aparece a Salomão e diz: peça o que quer que eu lhe dê. Salomão sacrificou a única coisa que tinha no reino. Ele sacrificou a Deus. Ou seja, ele confiou na providência de Deus. Salomão ele não cantava, ele não adorava, ele não dançava. Davi cantava, tocava, dançava diante da presença de Deus.
Porém, Davi nunca tinha visto Deus. Agora um menino pegou o comando, fez um sacrifício, ou seja, ele tocou no coração de Deus, dizendo: Pai, eu dependo da tua providência. Pai, eu dependo de ti. O meu reino, o meu povo depende de ti. Então Deus falou: o que queres, eu te dou. Já imaginou se Deus pergunta para ti: o que queres? Eu te dou. Uma pergunta que mudaria a tua vida, mudaria a tua história. Salomão, ele não pediu riqueza. Salomão, ele não pediu a vida dos inimigos dele. Salomão, ele não pediu para ser o maior entre o povo. Salomão pediu sabedoria. Salomão, ele se preocupou com o povo. Ele não se preocupou com o ego dele. Ele se preocupou como ele iria comandar aquele povo. Sabedoria. Esta noite, pede sabedoria ao Senhor. Porque muitas pessoas estão necessitando da tua palavra. Estão necessitando do teu conhecimento. Peça sabedoria para Deus. As pessoas aí fora estão decadentes de palavra. Saber que Deus cura, saber que Deus sara, que liberta. Salomão se preocupou com o povo. Então Deus deu sabedoria para Salomão. A Bíblia fala que Salomão era o homem mais inteligente daquela época. Não tinha outro homem acima dele. A autoridade de outros reinos vinham para admirar a sua sabedoria. E para concluir, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Salomão é um homem sábio diante de Deus. Salomão tinha toda a sabedoria do mundo. Porém, Salomão esqueceu de uma coisa: vigilância. Não adianta ter sabedoria se não tiver vigilância. Salomão pecou. Ou seja, Deus ficou com o coração doendo, porque Salomão pecou. Salomão esqueceu do conselho do pai. Salomão começou a adorar outros deuses. Deus falou que Salomão e outros homens poderiam casar com mulheres de outras tribos. Então Salomão começou a adorar outros deuses. Salomão abandonou a Deus. Nesta noite eu quero te falar: não abandone a casa do Pai nesse momento. A crise que nós estamos vivendo hoje é tudo bíblico. Daqui para frente não vai melhorar. Daqui para frente vai só piorar. Então nós temos que se manter firme na rocha. Temos que nos agarrar à rocha que é Jesus Cristo. Temos que orar e pedir sabedoria. Temos que nos preocupar com as pessoas aí fora. Temos que obedecer a palavra de Deus. Temos que obedecer à liderança da igreja. Só assim Deus vai agir na tua vida. Buscai primeiro o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Busque primeiro a Deus. Não importa a aprovação que você esteja passando, se o aluguel da casa está atrasado, se tem conta para pagar, se não tem nada no celeiro, adore a Deus primeiro. Peça sabedoria, peça discernimento. Deus, Ele vai te dar. Deus, Ele vai mudar a tua história. Deus, Ele vai mudar o quadro da tua vida. Mas a partir do momento que você se pôr na posição e se arrepender dos seus pecados.
Somos seres humanos, somos falhos, mas somos dependentes da graça dele. Somos dependentes dele. E para concluir, eu quero terminar o meu testemunho. Minha filha passou 3 meses na UTI, lutando pela vida. E eu creio na promessa. Nós ia para as agendas, louvava a Deus, glorificava a Deus, mas o peito doendo, e pensando nela lá na UTI, em Goiânia. Só Deus sabe como essa mulher estava. Não tirou um dia sequer de resguardo, mas Deus foi fiel com ela. Deus é fiel contigo. Coloca o teu propósito na mão do Senhor. Deus, Ele te chamou para algo na casa dele. Tu não está aqui em vão. Tu não está perdendo tempo. A qualquer momento Deus vai te levantar. Deus, Ele colocou um profeta aqui nessa igreja, um anjo. Se espelhe nele. Quando a gente se espelha em alguém que é temente a Deus, a gente começa a querer fazer a mesma coisa. Então começa a buscar, começa a se humilhar, sacrifica o seu tempo a Deus. Saiu da UTI, quando saiu os médicos falaram assim: pastor, não vai andar, não vai falar, prepara uma cama, oxigênio, porque ela vai precisar. E compra muita sonda, porque ela vai só se alimentar por sonda. Porque devido a ela ficar muito tempo entubada, as cordas vocais dela foram danificadas. A minha esposa caladinha, pegou a nenenzinha, eu caladinho, e saiu. Quando ela saiu, eu falei: seja feita a vontade do Pai. Não podia ter, teve, se é desse jeito, é desse jeito que eu vou adorar. Eu vou agradecer a Deus. Gratidão. Tenha gratidão por aquilo que Deus te dá na tua vida. Chegou em casa, precisava de um remédio. O enfermeiro esqueceu de passar a receita, então não poderia comprar. Ela se desesperou, pensou que a menina ia morrer dentro de casa. Então pegou ela, foi para o quarto e começou a chorar. E Deus bradou no coração dela dizendo: se eu mantive vivo até agora, por que eu não manterei daqui para frente? Tudo que os médicos falaram, até hoje não aconteceu, porque Deus é fiel. Ela anda, ela fala, ela come mais do que o pai é maranhense, come muito. Quando a mãe dela vai ensaiar, ela pega o negócio que está lá no chão e começa a louvar também, porque o chamado dela é para ser devido. Deus promete, Deus cumpre. Teu tempo da igreja hoje, nesta noite, é isso. Deus é fiel na tua vida. Peça sabedoria a Deus. Peça, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Sejam homens tementes ao Senhor. Sejam homens obreiros na casa do Senhor determinado. Fazemos a obra de Deus com amor, com carinho. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a tua semana. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Que Deus abençoe os teus projetos e o teu ministério, em nome de Jesus. A pastor e o pastor, muito obrigado pela confiança. Vai desculpando qualquer coisa. Sou simples assim, prego dessa maneira, mas é a vontade dele. Então Deus seja louvado pela sua vida. Me admiro muito. Vi você uma vez pregando, falei assim: com fé em Deus, um dia que eu vou estar pregando. E hoje estou aqui. Então, que Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu ministério. Tá? Que Deus prepare mais homens e mulheres de Deus para a sua casa. Para que o Senhor prospere grandemente o seu ministério. Tá? Aos demais irmãos, o sonoplástico, o som está perfeito, meu filho. Sou sonoplástico também lá na minha igreja. E louvo a Deus pela vida dos irmãos. E
E era isso que eu tinha que passar para os irmãos. Amém? Deus seja louvado e agradeço, amém, com a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que palavra. A palavra você vai comigo devagarzinho, assim, mas pode pregar sozinho que você entende. O pregador preocupa em contar tanta história, e pregar só contando história. Não, brincadeira. Deus abençoe o nosso pregador Tiago Brito, sua esposa, nossa irmã Ruth, nos abençoou, que foi um canal de bênção para as nossas vidas aqui nesta noite. Não adianta, a gente tem tanta coisa e o mais importante que nós temos que ter é sabedoria. Sabedoria. E Salomão sabia a responsabilidade que ele tinha. Você para de orar, Deus me dá esse dinheiro que eu estou ganhando, não está dando para pagar minhas contas, não. Me arruma, abre as portas, arruma outro emprego, Deus arruma outro emprego, você ganhar uns 3 mil por mês, tá? Razoável, tá? Rapaz, ninguém recebeu a palavra. Você perdeu de ser abençoado. É porque quer mais, né? Você ganha pelo menos 5 mil por mês. Olha. Mas se você não tiver sabedoria para administrar os 5 mil de salário, porque estamos em 3 meses orando, não, Senhor, o dinheiro não está dando, não, Senhor. Abre a porta, Jesus. O cartão está aqui na porta. A sabedoria é algo importante e indispensável nas nossas vidas, em qualquer área que nós estivermos vivendo. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharem na nossa live, aí no nosso Facebook, também no nosso Instagram. Quinta-feira, vamos voluntário aí para fazer a transmissão.